Olá, queridos e queridas, família Sociedade Organizada. E como o Enzo fala, olá, YouTube. Eu já há muito tempo queria tocar sobre o assunto, porque também a proposta do trabalho desse canal é dentro da análise do nosso país, do Brasil, né? Da nossa sociedade também, principalmente o foco desse canal é a análise da sociedade brasileira, porque no entendimento desse canal, o maior problema, causa inicial de todos os demais problemas que o nosso país passa e vem arrastando desde de sua, entre aspas, descobertas até o dia atual, o maior problema, o problema primeiro, causador de todos os demais, em todos os setores da sociedade, em todas as nuances da nossa vida aqui nesse país, aí você engloba o aspecto político, econômico, social e o aspecto cultural, e o cultural desmembrado na área tecnológica, no mercado de trabalho, no desenvolvimento de conhecimento. O problema principal somos nós mesmos, é o brasileiro. O maior problema do país é o próprio cidadão do país. Enquanto, na visão desse canal, pelos vídeos que foram apresentados até agora, em todos eles, pelas diferentes abordagens que foram feitas até agora, a mensagem implícita e explícita também, em cada aspecto analisado, apontou um único problema: o próprio brasileiro, certo? Até a questão da corrupção, que quando nós abordamos o tema da corrupção, nos vem logo à cabeça a ideia da política brasileira, a política partidária e a política representativa. Em ambos os casos, os componentes são os mesmos personagens, os nossos políticos, que, oriundos dos seus partidos políticos e monopolizadores do acesso à política, tanto partidária quanto representativa no país, eles são a primeira imagem que vem quando se fala em corrupção. E, no entanto, a corrupção, que é um dos problemas que mais estamos apontando como uma causa de todos os outros, a corrupção, ela não é um fenômeno única e exclusivamente político. A corrupção, ela é um fenômeno do caráter do cidadão brasileiro. E isso a história justifica por quê. Certo? O nosso país começou com uma nuance de corrupção, certo? O índio, sem perceber, ele se corrompeu achando que o português era um cidadão amigável e que veio para estabelecer um comércio. Quando ele se deu por conta, ele estava sendo tratado como servo e gradualmente foi sendo transformado em escravo. Ao se rebelar, começou a ser exterminado, um extermínio racial, certo? E essa atitude de tratamento racializado seria dado logo mais tarde aos negros, segundo algumas fontes, a partir de 1549. A escravidão do negro começou no Brasil, segundo algumas fontes, a partir de 1549. Ou seja, ainda, ao que me consta, na Idade Média, certo? No século XVI. Então, um dos temas aqui, o tema principal desse canal é analisar isso, a sociedade brasileira. A corrupção que a gente tanto reclama, ela é um fenômeno alimentado por nós, através da nossa negligência. É um fenômeno inerente à nossa personalidade nacional, porque a nossa cultura prega, certo? Não de forma direta, né? Mas a nossa cultura prega e exalta, né? A malandragem, o jogo de cintura, a esperteza. E o ser humano, como é um ser que faz associações de ideias, a nossa mente trabalha com essa lógica de comparar dois fenômenos e associar
quando encontra uma ligação entre eles, se você fomenta a ideia, dissemina a ideia de que o nosso perfil é um perfil do cara esperto, aquele cara que não é esperto, não é malandro, como a gente define aqui no Brasil, ele é discriminado, ele é tratado como cidadão de segunda classe pelos demais, muitas vezes não de forma verbalizada, mas através das atitudes em resposta àquele cidadão que procura ser certinho em tudo. E é uma coisa engraçada, nós pregamos tanto o cristianismo, achamos tanto que devemos seguir os preceitos herdados dos hebreus, que depois vieram a se chamar judeus, e cuja contribuição ética, moral foi enorme, não só para nós outros aqui na América, mas para o mundo ocidental como um todo, certo? Os princípios de respeito ao próximo eram muito levados a sério pelos hebreus, que vieram a se chamar judeus. E nós aqui nos pintamos como cristãos, né? E nós condenamos quem é certinho, quem segue as regras, certo? E nós temos aqui pessoas que são investidas de coragem, de autoridade, para furar uma fila. Tá mostrando aos demais que é muito esperto. Aquele camaradinha que joga o carrinho no acostamento, você tá lá na rodovia, obedecendo o fluxo do trânsito, tá engarrafado, o espertinho passa na tua direita pelo acostamento, certo? A gente até reclama, mas a gente aponta o cara como malandro, elogiando. Isso é corrupção, certo? A mulher que se deita com outro homem para poder adquirir vantagem, ganhar um posto mais alto dentro do emprego, né? Aqui a gente vai falar a verdade, não vamos tapar o sol com a peneira como a sociedade inteira faz, não. Porque outro problema da nossa sociedade é a hipocrisia, certo? Então, o foco do canal é esse, certo? E a nossa sociedade tem que parar de ser corrupta, porque todos nós, em conjunto, somos corruptos. Porque aqueles que não praticam a corrupção diretamente, eles o fazem por omissão. E isso é corrupção também. Quando você permite que o cara do lado, ele trapaceie, e você sabendo que ele está causando mal à maioria, você não fala nada, você está sendo cúmplice, certo? O Código Penal prevê o crime de cumplicidade, certo? Você corroborar para a ocorrência de algo errado, você também é criminoso como aquele que pratica, certo? Então, esse é o propósito do canal, certo? E dentro desse propósito, entram também outras questões que não parecem, mas podem estar ligadas. A geopolítica é uma delas. O nosso país ele sofre efeito da divisão mundial do trabalho, que era muito falado até nos anos 80, mas esse modo de conceituar esse fenômeno, que é a relação entre os países, ele se perdeu, certo? Não é mais verbalizado. Então, existe uma divisão mundial do trabalho em que o norte do planeta, aí eu me refiro aos países ricos, eles subordinam os países do hemisfério sul do planeta, certo? Isso partindo do princípio, entre aspas, que a Terra é redonda, certo? Então, de forma didática, considerando a Terra redonda, certo? O hemisfério sul do planeta, ele se especializou em ser lacaio do hemisfério norte. E os países do hemisfério norte atravessaram o século XVI para os demais séculos próximos ao nosso agora, se enriquecendo e se tornaram ricos e poderosos, mas essa riqueza e esse poder não vieram às custas de um trabalho, eles vieram à custa de saque, de roubo, de extermínio racial, certo? De apropriação política. E tudo para quê? Tudo para, de início, enriquecer os cofres próprios com ouro. Então, por causa do ouro, muitas vidas se perderam. Muitas populações com culturas maravilhosas foram varridas da face da terra. E o nosso contexto atual segue esse princípio ainda. Esse princípio, entre aspas, moderno,
que praticamente veio desde o século XVI para cá e se enfatizou com a Revolução Industrial, certo? Quando se fala em divisão mundial do trabalho, a gente pensa só na industrialização. Não, antes disso, lá no século XVI, quando o europeu botou suas embarcações para invadir tudo quanto é território espalhado pelos 4 cantos do planeta, ele estava estabelecendo já uma divisão mundial do trabalho, em que no primeiro passo, do século XVI ao século XIX, vamos colocar assim, o hemisfério sul se comportou como fornecedor de matéria-prima e de riquezas minerais, certo? E com o advento, com o fortalecimento e a estruturação da indústria e paralelo a isso do mercado financeiro, nós passamos a exercer, além do papel único e exclusivamente de fornecer matéria-prima, nós passamos a fornecer a mão de obra barata para as indústrias que vinham para o sul para baratear os seus custos, e passamos a nos comportar como um mercado consumidor para enriquecer ainda mais dentro do sistema capitalista financeiro o norte rico do planeta, certo? Então, o caso da Síria, desde o ano passado eu venho acompanhando, e venho acompanhando através do canal Rede Plana, que faz, ao contrário de muitas emissoras de televisão, o canal Rede Plana apresenta matérias fazendo um apanhado geopolítico, histórico e uma análise lógica e racional muito inteligente por parte do camarada que raciocina e que faz as críticas em relação aos acontecimentos que ele está abordando. E a questão da Síria, o Enzo vem apontando desde do ano passado, e eu olhei com cautela. Eu gosto de geopolítica, mas o caso da Síria, ele entra, ao meu ver, aqui eu estou dando uma pincelada, eu não estou sendo profundo no assunto. O caso da Síria, ele entra na divisão mundial do trabalho, certo? O problema maior é que nós, ocidentais, somos educados desde pequeno a seguir e a enxergar o mundo apenas pelos olhos dos dominantes, dos dominadores da política ocidental e monopolizadores da cultura internacional ocidental. Ou seja, no caso do Brasil, nós enxergamos o mundo aos olhos do norte-americano. Então, para o americano é muito natural jogar bomba em escola, jogar bomba num bairro, e nós aceitamos isso como argumento deles, como desculpa deles, como natural. O norte-americano diz que está combatendo o terrorismo no Oriente Médio e mata milhares de gente inocente. Ele não está trocando tiro com um regimento, certo? Com uma divisão militar. Ele está bombardeando escolas, bairros, etc. E a gente acha isso natural, certo? Dada a distância que existe daqui para lá, a gente não sente tanto, certo? Mas eu aposto que se fosse com a gente, não seria tão engraçado assim, né? A nossa classe, a nossa classe alta, a nossa classe média, os formadores de opinião dentro da sociedade, eles aplaudem. Há canais aí que devem estar aplaudindo esse fenômeno da Síria, mas quando você faz isso seguindo cegamente uma ideologia, você está abandonando o seu cérebro dentro de alguma caixa, de uma gaveta. Você está sendo um acéfalo, porque você tem que observar o que pode estar ligado nisso aí. Eu falei agora, a divisão mundial do trabalho, em que os países do norte do planeta, né, os países ricos do norte do planeta tratam o hemisfério sul como subordinados, como lacaios, fornecedores de mão de obra barata e matéria-prima, né, enriquecendo assim os seus cofres e o seu mundo financeiro, certo? E os países pobres que não estão no sul do planeta, mas são pobres também, ou politicamente fracos, eles são tratados do mesmo modo, e a Síria está nesse contexto. O que tem que ser visto aí é o que está por trás do interesse internacional em relação à Síria em questão. Na Síria, existe um contexto interno em que o governo que está lá, ele está lutando por duas frentes. A primeira é pela soberania nacional, isso de acordo com o relato dos próprios sírios.
Então, o governante atual, independente dele ser ditador ou não, ele está lutando pela afirmação da sua soberania e da nacionalidade. O território pertence ao povo de lá, é um território nacional. No entanto, existe um problema civil muito sério em relação ao Estado Islâmico que montou núcleos lá. E por coincidência, o Estado Islâmico está tomando conta de áreas que são de fundamental importância para o fortalecimento econômico e político da Síria, certo? E por esse mesmo motivo, a coincidência é que esses locais são locais que fornecem o petróleo bruto, certo? Ocuparam posições estratégicas que são bases militares do governo oficial. E por coincidência, os Estados Unidos vêm desde o ano passado, em vez, como eles diziam antes, eles estavam ajudando. A coincidência é que essa ajuda tinha sido muito desastrosa, porque toda vez que o americano ajudava a Síria, bombardeava um regimento sírio. E quem ganhava com isso? O Estado Islâmico, que os Estados Unidos dizem que estão combatendo. Mais engraçado, no caso da Síria, os Estados Unidos estão facilitando muito a vida do avanço do Estado Islâmico. E o Bashar al-Assad, ele está lutando contra o Estado Islâmico, porque ele não pode fazer o contrário, ele não pode se unir ao Estado Islâmico, nem concordar que o Estado Islâmico divida o país territorialmente, certo? Então ele está defendendo um dos objetivos do poder executivo de qualquer país, que é manter a unidade nacional e territorial, certo? O Estado Islâmico entra aí ocupando o território e impondo uma nova cultura, a cultura deles, certo? É um grupo político-militar, entendeu? E qualquer governo de lá, mesmo que seja islâmico, não vai tolerar perder território para um grupo que não tem aliança política com eles, certo? E temos que ver também a influência da Rússia nesse contexto aí, certo? Por que a Rússia está sendo tão tolerante assim com essa intervenção do norte-americano no seu tabuleiro de xadrez? Porque de uma parte da Ásia para o Extremo Oriente, o tabuleiro de xadrez é do russo, certo? O americano não tem nada que está metendo o nariz lá. Então, o que está acontecendo? Será que, novamente, eles estão simulando uma rivalidade política, mesmo que atenuada, mas, no entanto, como eram nos anos 70 e 80, na realidade, russos e americanos estão juntos? Porque é muito conveniente você resolver uma divisão mundial evitando uma guerra, porque guerra traz prejuízos, certo? O conflito do Golfo, que envolveu o Iraque e a invasão do Kuwait pelo Iraque, ele deu uma prova de que os países do mundo não estão dispostos a serem otários como foram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que a Europa entrou de cabeça, alguns países, o Brasil acabou entrando também, na Segunda Guerra Mundial, entrou também na guerra, e o resultado da guerra foi uma Europa economicamente arrasada. Quem ganhou com isso foram os Estados Unidos. Então, de lá para cá, os Estados Unidos também vêm se especializando em provocar conflitos que possam envolver uma boa parte do mundo, porque eles já aprenderam o jogo de tirar o corpo fora e deixar o nego se arrebentar na guerra. Eles ganham com isso, certo? Então, quando nós ocidentais, principalmente aqui latino-americanos, analisando de forma geopolítica, quando nós olharmos para esses conflitos internacionais, a gente tem que fazer perguntas a respeito deles. Porque nós ocidentais somos muito, mas extremamente muito mal informados a respeito do jogo de interesses internacionais que existem. Os nossos meios de comunicação, eles são muito tendenciosos. E no caso da Globo, como eu disse isso aqui, a Globo ela pertence ao grupo Time Life. Os altos executivos da Globo ainda são, a maioria, norte-americanos, certo? Você não sabe disso, você gosta de assistir Rede Globo, ver o William Bonner,
Ele é um papagaio sofisticado que está reproduzindo o que seus chefes norte-americanos estão mandando. E o grupo Time Life é uma das muitas empresas, assim como o Facebook, é uma das muitas empresas da CIA. É um olho do norte-americano aqui no nosso território. Então, não devemos ser tão ingênuos assim, certo? Eu vejo aqui canais que fazem uma super produção, fazem uma cobertura bonita, eu fico até emocionado com isso. Mas, e o olhar crítico? Tal qual é o canal do Enzo, o canal Rede Fama. E esse canal aqui, quando for falar de geopolítica, não espere você que eu fale coisas bonitas não. Vai ser para sentar marreta, certo? O norte-americano, ele está de olho, na realidade, nas riquezas que estão no subsolo da Síria. Simples assim, certo? E de repente o seu parceiro do Extremo Oriente, o russo, queira resolver a questão, e mesmo sabendo que seu tabuleiro de xadrez está sendo, entre aspas, invadido, de repente para ele é negócio fechar um acordo e fingir que está diplomaticamente envolvido e sensibilizado com a invasão da Síria. Mas, no entanto, eles podem estar ganhando em conjunto com isso aí, certo? É tal qual que eles fazem com a África. A África é o solo mais rico do planeta todo. Ao lado do Brasil, são os dois territórios mais ricos do planeta, com uma capacidade sem igual, ilimitada de fornecer qualquer matéria-prima que você imaginar. E matéria-prima que já é escassa em muitos territórios, principalmente Estados Unidos e Europa, certo? Porque existe, já que a brincadeira aqui de todo mundo no YouTube é ser o mestre de falar de geopolítica, por que a África é tão miserável assim? E por que ela, sendo tão miserável assim, no contexto geopolítico, ela é tão visada? Já que, vamos baixar o nível aqui da palavra, já que a África é uma merda, por que todo mundo quer a África? Porque 70% do solo da África pertence a Israel, um paísinho de merda pequeno pra cacete, mas rico. É super protegido pela OTAN e pelos países do eixo Estados Unidos e União Europeia, certo? Por que deram território africano, o subsolo, 70% do subsolo africano, nas mãos de Israel? Existe um interesse aí. Agora, nós, no nosso mundinho ocidental globalizado, né, e principalmente a maioria de nós que pertence à classe média e à classe alta, por uma questão imbecil de defender uma ideologia a qualquer custo, a gente se torna acéfalo, ignora toda a realidade que está diante dos nossos olhos e se permite enxergar a realidade através dos olhos dos dominantes. Certo? É isso que acontece com a nossa classe. Agora você para imaginar, nós que somos socialmente, né, na escala de classes sociais aqui na nossa sociedade, a gente é subordinado economicamente à nossa classe rica. Se a nossa classe rica tem essa mentalidade de Patrick do Bob Esponja, imagina em que mão nós estamos. É isso mesmo, nós estamos na mão do palhaço. Certo? Então, quando você olhar para o contexto geopolítico, para uma notícia que envolve um interesse geopolítico, se pergunte muito a respeito dos interesses que estão envolvidos aí, certo? Estados Unidos e Rússia, na realidade, eles nunca foram inimigos. Sempre houve um conflitozinho, sempre houve um casamento de ideias, aí, um acordo por trás das câmeras, certo? Porque se houvesse mesmo uma rivalidade, a Rússia, a União Soviética, que era grande pra caramba, muito mais poderosa e mais evoluída tecnologicamente que os Estados Unidos, teria arrasado com os Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos não seria nada nos dias de hoje, certo? Porque eu não vou bombardear meu inimigo se eu tenho capacidade para jantar ele em um dia, certo? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. E as coisas, às vezes, não são complexas, como muita gente quer pintar, não. Às vezes as coisas são simples assim. E simples assim é o envolvimento dos Estados Unidos na questão interna da Síria. Uma pergunta fica aqui. Por que eu, sendo um presidente do meu país, por mais ditador que eu seja, por que eu vou querer exterminar em massa a minha população? Se dela eu dependo para fortalecer o meu país, garantir a posse territorial e utilizar o material humano
para o progresso desse meu mesmo país. Até mesmo porque que isso vai me retornar como combustível para me tornar mais poderoso politicamente, não só nacionalmente, mas também no contexto internacional, certo? Então, nós estamos aqui muito mal informados, certo? Pense nisso. Eu vou voltar a tocar no assunto, porque eu estou pesquisando a respeito, e a gente se vê no próximo vídeo.